Continuando a nossa aula, outro ponto que é super relevante de conversarmos se trata de você, desde a sua formação, entender que, por mais que haja o desejo de começar a atuar e de pegar as suas primeiras ações, não é ético incentivar aventuras judiciais. Como assim, professora? A aventura judicial é aquele tipo de ação que você sabe que não vai dar em nada. E não vai dar em nada porque não estamos diante o bom direito. Não estamos diante uma situação em que o direito tutele ou que a pessoa que te procurou possua condições de fazer prova daquilo que está te apresentando. Enquanto advogados, não podemos nos calar diante as injustiças. É nosso dever buscar a justiça, buscar a dignidade de quem nos procura e buscar a verdade. Porém, quando uma situação nos é apresentada, devemos deixar a emoção de lado e fazer uma análise fria dos fatos e das provas. E, em seguida, tomarmos a decisão se aquilo que nos foi exposto é de fato uma demanda judicial ou é apenas uma aventura judicial. E se for uma aventura judicial, é preferível que você aconselhe o propenso cliente e aguarde uma demanda real a aparecer. Além disso, e provavelmente, esse assunto você já ouviu falar na faculdade e vai encontrar nos mais diversos livros. É a conciliação e ela deve ser um norteador do advogado. Praticamente em todas as áreas do direito existe a possibilidade inicial de conciliação, se não, pelo menos a sua tentativa. Isso é necessário para evitar que situações simples levem anos para serem resolvidas, assim como para evitar o desgaste das partes envolvidas. Imagine um processo que leva 5 anos, por exemplo, para ser julgado em todos os graus. E quando chega na liquidação de sentença, o valor a ser recebido por seu cliente é de pouco mais de R$ 2.000. Eu sei que existem situações em que as partes não querem conciliar por inúmeros motivos, mas se nesse nosso exemplo tivesse ocorrido uma conciliação eficiente, o processo teria sido solucionado bem mais rápido e em um valor muitas vezes, se não igual ao da condenação. Sem contar que, durante esses 5 anos de demora do processo, você teve que fazer reuniões com o cliente, ouvir os lamentos no que diz respeito à demora e pode até ter ocorrido a situação de ter tido a eficiência do seu trabalho colocado em xeque. Então, pode ter certeza de que a conciliação é algo que serve sempre e sempre servirá como base para o profissional que acabou de se formar e não tem tanto tempo de mercado. Tudo bem até aqui? Agora, acho interessante falarmos a respeito do advogado que é empregado, ou seja, que possui vinculação como empregado de determinada empresa, ou o advogado que possui contrato fixo. Amigos, o contrato fixo é o sonho de quase todos nós enquanto advogados, que nada mais é que a situação em que você presta assessoria para pessoas físicas ou jurídicas mediante um contrato com pagamentos mensais, por exemplo. Tanto na situação em que você atue como um empregado, como nas situações em que você possui contratos fixos, não esqueça sua condição como advogado. Enquanto advogado ou advogada, você deve e pode agir com liberdade e independência no desempenho de suas atividades. E você pode estar achando que essa minha fala ela é contraditória, em especial nas situações de advogados empregados. Porém, não é contraditória, é necessária. Por quê? Ainda que a empresa onde você atue não concorde com o seu entendimento jurídico, ele deve ser respeitado, ainda que a empresa ou cliente opte por fazer diferente. Primeiro, porque quem assina os contratos e petições é você. É a sua AB que aparece neles. Segundo, porque ainda que você esteja vinculado ou vinculada a uma empresa, a sua atividade é muito específica. O seu conhecimento não é dado a qualquer um, não.
Para estar na sua posição, foram precisos anos de estudo, dedicação, cursos, especializações, e não atuar dentro da postura ética do advogado poderá ensejar responsabilidades perante a OAB que não serão transferidas para o seu empregador. Além disso, eu bato sempre nessa tecla e vocês verão também no texto do Código de Ética que a advocacia não é um comércio. A atividade do advogado tem caráter intelectual, devendo ser desenvolvido de forma autônoma e não deixe que terceiros coloquem preço nas suas atividades. E por não ser um comércio, não cabe a venda casada do serviço de advogado com outras atividades. Por mais que, em algum momento, você já tenha se deparado com alguém trabalhando dessa forma, isso não é correto e não deve ser feito. Aqui, não estou querendo dizer que você não pode ter mais de uma profissão e desenvolvê-las. Porém, não podemos mercantilizar a atividade de advogado e ela deve ser desenvolvida de forma independente das demais. Outro ponto que me sinto na obrigação de trazer é: não prometa, em hipótese alguma, causa-ganha a cliente. Essa não é uma conduta esperada de um profissional ético. Primeiro, porque todo processo possui riscos e, no outro lado da ação, também haverá um colega atuando. Também serão produzidas provas e elementos que podem fazer a sua tese vencedora ruir. Segundo, que com o passar do tempo de atuação, nós passamos a ver que o entendimento dos juízes tem muita variação, o que não quer dizer que eles estão atuando contra a lei, mas que dentro das decisões judiciais, os magistrados possuem entendimentos diferentes. Terceiro, que se gera uma expectativa no cliente de que realmente aquele processo é uma causa sem qualquer risco e que ele sairá vitorioso. E quando essa vitória não vem, o cliente, além de se decepcionar bastante com você, provavelmente nunca mais irá te procurar e ainda pode te denunciar na OAB por entender que o seu trabalho não foi desenvolvido da forma correta. Afinal, se a causa dele era ganha, não vai fazer sentido nenhum na cabeça dele ter perdido a ação. Se o seu objetivo é passar confiança para o seu cliente, explique o que será feito, os riscos da demanda e se mostre comprometido com o trabalho que irá desenvolver. Esclareça todas as dúvidas, seja sincero quanto à possibilidade de demora do processo, do cabimento de recursos e tudo o que pode acontecer até a finalização da causa. É preferível que o cliente se sinta desestimulado a entrar com uma demanda judicial a se sentir empolgado com a mentira de uma causa ganha. Mas continuamos o nosso bate-papo no próximo bloco. Até já!